Primeiro, vamos abrir o Canva e pesquisar lá calendário de planejamento, que é onde a gente vai visualizar os modelos de calendário de planejamento que a gente tem. Eu vou procurar um que está mais parecido com o que eu desejo mostrar para meu possível cliente, né? Que esse eu vou usar de base e colocar no post lá no Instagram. Procuro o mais chamativo, o mais bonitinho, clico nele, clico em personalizar e vou jogar ele na tela e começar a colocar frases nesses quadrinhos brancos de facilitação para o possível cliente, tá? As vantagens, por que é bom ele ter um calendário de postagem, qual que é o objetivo, e vou colocando o que eu acho que vai agregar valor a este post, tá? E vocês podem perceber que eu vou preencher cada quadradinho desse, e para não ficar indo toda hora lá em inserir texto, os próximos você pode observar que eu não vou fazer dessa forma. Digitei, clico nessa estrelinha, raspo o campo que eu quero e vou colocando organizadinho conforme a minha necessidade. Diminuo a letra. Viu que o próximo eu não fui lá no texto? Eu fui lá e dupliquei. Cliquei no título, cliquei no maisinho e dupliquei a caixinha de texto. E fui colocando no outro, e no outro, e no outro. Eu vou repetindo esse processo, só que as frases são diferentes. Cada frase tem o intuito de chamar a atenção do meu futuro cliente, trazendo a atenção dele à importância de fazer a aquisição desse meu calendário de postagem, né? Porque daí vai facilitar, ele vai só colocar o conteúdo dele, mas os processos que ele tem que fazer dia a dia para o crescimento dele no Instagram já vai estar sendo notificado aqui diariamente. Já vai o checklist para ele. É só ele dar o tiquezinho e ok. É isso. Copio a página, coloco a frase. Isso eu faço quadrinho por quadrinho. Demora um pouquinho, mas vai valer o resultado. Ficou lindo. Eu mudei o post, tá? Eu tinha feito, vocês vão ver que lá na frente eu vou copiar de um post azul. Só que eu quis refazer o processo para vocês verem como que funciona, como que é feito, como que é feita a edição, como que eu insiro cada caixinha. Do outro eu também fiz esse mesmo processo, só que o modelo era diferente. Então, como a primeira gravação não deu certo, eu fiz nesse segundo. E achei esse modelinho super bonitinho. E eu vou simplesmente fazendo a minha edição. Isso é basicamente aquele primeiro post que a gente fez, né, de edição. Por quê? Porque é só base de repetição. A base é a mesma, só que o restante a gente vai repetir, vai inserir texto para preencher os espaços que estão em branco, mas como diminui, como centraliza, como muda a cor da fonte. Tudo é a mesma coisa, é um padrão de repetição. Então, assim, você não vai, só vai mudar os modelos, mas o processo para você preenchê-lo e fazer a edição vai ser o mesmo. Você está vendo que eu estou sempre repetindo o processo. Coloco a frase, centralizo, diminuo a fonte, aumento a fonte, posso mudar de cor, posso mudar o tipo de fonte e assim sucessivamente. Eu vou decorando conforme a minha necessidade. Não tem jeito, é um a um mesmo, tá? Demora um pouquinho. Esse vídeo, por exemplo, no começo ele estava com 30 minutos. Eu diminuí ele, fiz umas edições, porque eu tirei uma parte das páginas, das quantidades que estavam muito repetitivo, e simplesmente cortei para poder vocês verem mais rápido. Esse primeiro, eu fui lá em compartilhar, salvar em PNG. Por quê? Porque ele vai ser o meu post principal. Ele tem aquela mesma base daquele post que nós fizemos. Olha, esse modelo azulzinho é o que eu tinha feito anteriormente e gravei e não deu certo, tá? Agora nós vamos fazer a etapa do e-book, tá? Porque a parte do post
do calendário de postagem é só a chamada, mas aí a gente tem que dar a quantidade de posts que as pessoas têm que fazer, quais que são os passos, o que ela tem que colocar, se é Reels, se é Stories, se é publicação, sacou? Então, é cada um uma tarefa. Você está vendo que eu dupliquei a página e estou apagando todas as caixinhas de texto, exceto uma, porque eu vou precisar dela, né? Vou ampliar essa parte branca e vou colocar meu texto aqui dentro, que é onde vai ficar a página do meu e-book. Na página do meu e-book, agora eu vou centralizar, ao invés de ter várias caixinhas pequenas, eu vou ter apenas uma caixinha grande que eu tenho que alinhar o meu texto dentro dessa parte branca. Então, eu posso diminuir a fonte, posso diminuir a quantidade de parágrafos, aí fica conforme a sua vontade. No meu caso aqui, eu só selecionei e diminuí a fonte mesmo, tá bom? E ficou ótimo, por sinal. Lembrando que naquela linha de formatação, se você quiser colocar um detalhe, colocar negrito, pode ficar à vontade. Seleciona a parte que você quer, clica com o botão do mouse e arrasta, seleciona a parte azulzinha, né? E coloca o comando que você quiser somente naquela palavra ou naquela letra. Não sei, às vezes você quer fazer uma coisa mais diferente, mais detalhada. E assim a gente vai seguindo. Eu também diminuí um pouco a parte do calendário de postagem, que estava muito grande e estava ficando pouco espaço para eu colocar a minha página. Eu diminuí ele um pouco, tá? Para ficar mais bonitinho. Vou trabalhando conforme a minha criatividade e vou diminuindo e vou ajeitando, e é um processo de repetição, como eu falei anteriormente. Você vai adicionar as caracteres, o texto, você vai diminuir, você vai aumentar, você vai colocar negrito, conforme a sua necessidade. Não tem que ser da forma que tá. Colei e vai ficar daquela forma. Não, você vai editando passo a passo, porque o produto tem que ficar bonitinho para chamar a atenção dos nossos possíveis clientes, futuros clientes, tá bom? E eu vou formatando de um lado, arrasta daqui, arrasta de lá. Como que eu fiz essa escolação de página? Eu vou lá, copio o texto que está pronto na outra página e venho aqui e colo, tá? Ou eu apago todo o texto, ou eu simplesmente seleciono essa página inteira, seleciono a outra, copio e já vem e colo sem clicar, com a parte dos textos todas selecionadas, tá? Não te preocupe, dá certo. Se não der, não, Ana, eu quero apagar todas as letras, todas as frases. Pode ficar à vontade, pode apagar, tá? Não tem problema. Desde que você tenha copiado na página anterior, que você vai colocar o texto. Para poder colar nessa página, não tem problema algum. Essa pesquisa eu fiz no ChatGPT. Eu vou filmar somente ela depois. Como que eu passei do ChatGPT aqui para essa tela do Canva? Eu copiei o texto, selecionei, aliás, dei um Ctrl C e fui na página do meu e-book e dei um Ctrl V, assim como a gente está fazendo aqui. Só que como eu já tinha um e-book pronto, eu só fui copiando já as páginas da quantidade de parágrafo que já cabia na minha página, né? Para dar menos trabalho. E já estava pronto mesmo. Depois que eu terminei de fazer todas as páginas, que eu dei uma cortada aqui no vídeo, eu vou colocando a minha assinatura. Qual que é? O meu e-mail. Então, eu seleciono a página que eu quero, clico nela para selecionar e dou um Ctrl V, que eu já dei um Ctrl C lá atrás, né? E vou colando. No caso aqui, eu coloquei o meu arroba, mas vocês podem colocar o nome de vocês, tá? Eu preferi colocar o arroba mesmo. Colo, clico na página, colo e só centralizo ela no lugar que eu quero. Vou fazendo isso por todo o processo. Colo, arrasto ela e coloco na posição que eu quero. E assim vai. Essa é a minha primeira página, lembra?
Agora, depois que eu coloquei, colei todas as partes que eu quis, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a formatação, tá? Tem umas... Vou ler, ver se está tudo certo. Vou ler, ver se está tudo certo, se tem palavras erradas, se os textos estão bem colocados, se tem alguma divergência verbal. E vou olhando tudo, porque eu quero comercializar esse e-book. Então, ele tem que estar, pelo menos, com a aparência certa, certo? Aí vai entrar a parte da formatação. Vou formatando pouco a pouco, com o meu jeitinho. Coloco a caixinha mais alinhada. Posso aumentar, diminuir, colocar a primeira letra maiúscula, colocar uma pontuação, corrigir as palavras que estão erradas. E assim eu sigo na minha formatação. Não tem problema, gente, vocês acharem que estão demorando demais, tá? Nessa parte eu estava indo no espaçamento, tá vendo? Eu diminuí o espaçamento entre as linhas, tá? Você vai depois lá do centralizar, depois do marcador, tem a parte de alinhamento de linhas, né? E de letras. Você clica lá e alinha conforme você quer. Eu fiz isso em todas. Ficou bem bonitinho no final. Dá um pouco de trabalho porque é feito um a um, mas eu seleciono, vou na parte de alinhamento de linhas e parágrafos e coloco, no caso ele está zerado, está no meio, eu negativo ele para ele ficar mais juntinho, para ficar com a aparência mais bonitinha. Eu particularmente gostei assim, tá? E segue formatação. Eu gosto sempre desse texto, desse alinhamento justificado, tá? Ó, tá vendo? Agora eu tô alinhando o espaçamento das linhas, das letras. Vou fazer na parte da outra também. Eu só clico na caixinha, já tá selecionado. Tá vendo que tem uma bordinha roxa em volta? Já tá selecionado a caixinha de texto. Aí todo o texto que estiver lá dentro vai ficar modificado. Se você quiser garantir que não vai ficar alguma coisa, você seleciona tudo e simplesmente vai lá e coloca o total. Depois que eu já fiz isso, eu vou salvar. Eu salvei a primeira toda em PNG. Por quê, Ana Paula? Porque eu salvei errado mesmo. A intenção era salvar em PDF. Fui lá em compartilhar, salvar, mudei para PDF padrão e cliquei em baixar. E aí o meu e-book está pronto, todo bonitinho. Vou abrir ele para vocês darem uma olhada. E ele ficou maravilhoso. Finalizamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e façam ótimo proveito desse material. Beijo! Não deixem de curtir o vídeo no final, viu? Obrigado! Chegando à nossa última página, eu pulei um pouco o processo, porque é basicamente o mesmo trabalho, é copiar e colar. Vou alinhar essa última página de acordo com o que eu achar mais interessante, tá? Depois que eu terminar de alinhar, eu vou fazer a maquiagem do meu e-book. Vou posicionar, vou ver a quantidade de espaçamento, o tamanho de cada fonte, se as páginas estão bem posicionadas, e tudo isso eu faço antes de salvar o meu processo. O que eu estou fazendo aqui é o seguinte, essa letra estava por baixo dessa figurinha e eu queria por cima. Então, eu estava adequando ela, eu até escureci um pouco a letra, que ela estava meio ilegível. Então, eu escureci
para poder ela ficar mais legível, tá? E eu vou posicionando conforme a minha necessidade. Coloquei o alinhamento, todo bonitinho, eu até ampliei para ver se estava dando para ver direitinho, tá vendo? E estava dando para ver perfeito. Então, eu só alinhei ela de acordo com o que eu queria. Vou escurecer ela um pouquinho agora, para ela ficar mais legível. Vou alinhar. E agora é só a parte de maquiagem. Alinhamento, ver como que tá a borda, ver como que tá ficando cada página, porque eu preciso fazer o quê? O processo de salvar esse produto, que eu tenho que transformar ele em PDF para depois disponibilizar.